Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve a todos os amigos que acompanham o Café com Flamengo. Informações importantes sobre o nosso Mengão. Em meio a essa crise institucional que o Flamengo vive, né, muito em função da agressão sofrida por Pedro e a recente punição dada ao jogador, o Flamengo entra em campo hoje contra o Olímpia às 21 horas, pelas oitavas de final da Libertadores. E quando há qualquer tipo de crise na Gávea, meu amigo, sempre há novos problemas à vésperas de uma partida. O Flamengo informou na manhã de hoje que 2 jogadores até então aptos para serem titulares estão fora da partida de logo mais. O lateral esquerdo Felipe Luiz e o zagueiro Léo Pereira ficaram em tratamento por conta de dores na posterior da coxa esquerda. Os jogadores se somam a Eric Pulgar com lesão na coxa direita e a Pedro suspenso pelo Flamengo em função dos atos de indisciplina antes de sofrer a agressão. Antes de anunciar a ausência de Léo Pereira e Felipe Luiz, o Flamengo fez uma atividade no Ninho do Urubu na manhã de hoje. Foi apenas um treino leve, com ajustes de bola parada, jogadas ensaiadas e posicionamento. Treinos como este já vem acontecendo com alguma frequência no elenco rubro-negro. A principal dúvida fica para a lateral esquerda. Ayrton Lucas até ontem vinha fazendo apenas atividades de fisioterapia, também se recuperando de uma lesão. Ainda não se sabe se o treinador argentino irá formar, por exemplo, uma linha de 3 zagueiros, dando uma chance aí para o zagueiro Pablo de começar entre os titulares, ou se Ayrton Lucas vai ter condições de começar a partida diante do Olímpia. Para a zaga, Davi Luiz vai ser o substituto de Léo Pereira. Outra dúvida é no meio-campo. Thiago Maia e Alan disputam uma das vagas entre os volantes. Alan não fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, mas um jogador com características defensivas melhores do que a do Thiago Maia, e o Sampaoli gosta bastante dele. Outra questão é saber se Everton Ribeiro irá ou não começar entre os titulares, já que Sampaoli tem preferido usar, desde o começo dos jogos, Everton Ribeiro ou Arrascaeta. Assim, pode ser que abra uma possibilidade para o Vitor Hugo começar a partida. Vamos ver como é que vai ser esse time do Flamengo para o jogo de hoje. Não duvido nada que existam novidades, mas é sempre assim com o Sampaoli. E já faço o convite para você participar da nossa live de amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no Café com Fla, beleza? O assunto de agora é mercado da bola. O Flamengo acabou tomando um chapéu do River Plate na tarde desta quarta-feira. Manuel Lanzini, ex-fluminense, e que jogou nos últimos anos pelo West Ham, da Inglaterra, acertou seu retorno para o clube argentino após 9 anos. O anúncio foi feito nas redes sociais do River Plate. Lanzini poderia chegar ao Flamengo mesmo com a janela fechada, tá? Por ser um jogador sem contrato. Desta forma, o Flamengo começou a monitorar o atleta, mas era um pouco tarde, né? Com a saída do De La Cruz para o futebol árabe, concretizada também na tarde de quarta-feira, o River viu em Lanzini a possibilidade de suprir a carência do uruguaio. Vale destacar que na Argentina, De La Cruz jogava muito como um meia armador e não necessariamente como um volante. O Lanzini seria um bom nome para o Flamengo, até para substituir o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro em algumas possibilidades, mas o Flamengo ficou a ver navios e acabou perdendo a possibilidade de contratá-lo, lembrando que o Vasco também estava interessado. E claro, o assunto agora é Pedro, não poderia deixar de falar do Pedro, né? O Benfica começou a monitorar o atacante do Flamengo para uma possível contratação. O time português vendeu Gonzalo Ramos recentemente ao PSG num acordo que pode chegar a 80 milhões de euros. Ainda que a prioridade do Benfica seja por jogadores que estejam na Europa, Pedro entrou no radar do clube, assim como o santista Marcos Leonardo. Tais brasileiros seriam uma espécie de plano B, já que o principal alvo do Benfica é o mexicano Santiago Jiménez, atualmente no Feyenoord da Holanda, avaliado em 40 milhões de euros, o que assustou um pouco os portugueses. Além de Pedro e Marcos Leonardo, o Benfica também monitora o argentino Lucas Beltrán, também no River Plate, atualmente com 22 anos. O jogador também é seguido de perto por outros clubes do futebol europeu, o que poderia, por exemplo, facilitar uma negociação do Benfica com Pedro. Além do Benfica, outro clube interessado no atacante é o Lyon da França. Time de John Textor, que possui um bom relacionamento com o Flamengo e com Rodolfo Landim, Pedro pode ser uma possibilidade de negociação com o time francês. O time francês acenou com um pagamento de 20 milhões de euros, sendo que 17 milhões seriam fixos e o restante em montantes variáveis a depender do desempenho do jogador lá na Europa. Os valores estariam no estimado para o Flamengo aceitar uma negociação. Antes da agressão sofrida pelo jogador, assim como as denúncias de pressão psicológica, o Flamengo só aceitaria vender o jogador a partir de 30 milhões de euros.
Contudo, aceitou abaixar a pedida. Hoje é de 20 milhões, mesmo os 20 milhões, por exemplo, que o Flamengo não aceitou do Palmeiras há um ano, quando o Pedro acabou ganhando a titularidade depois que o Bruno Henrique acabou se machucando, proporcionando o jogador a ganhar um espaço no time titular do Flamengo e acabar por se tornar o rei da América. Essas são as informações do Flamengo de momento. Lembrando, hoje Flamengo e Olímpia, e amanhã, 8 horas da manhã, Café com Fla, ao vivo, com eu, Thiago Henrique de Moraes, Paulinho Mesquita e também Petro Oliveira, para abordarmos essa partida. Ative o sininho, inscreva-se no canal, deixa o like e participe sempre com a gente. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Vou ficando por aqui, aquele abraço e tchau, tchau.